nós abrimos o nosso coração para receber tudo que o Senhor, Pai, preparou para nós nessa tarde. Queremos ser instruídos, queremos ser ensinados pela Sua palavra. Oh, Espírito Santo, obrigado por cada vida presente. Aleluia, nós queremos dar lugar, total liberdade para que você possa trabalhar em nossas vidas. Aleluia, nós estamos atentos, Espírito Santo, para receber tudo que o Senhor preparou para nós. Nós acreditamos, Pai, que há uma unção disponível aqui. Nós sabemos, Pai, que nada vai nos impedir, Senhor, de te adorar, de te bendizer, nenhuma distração. Aleluia, nada vai nos impedir, Pai, de ofertar bom louvor ao Senhor, de ouvirmos a Sua palavra. Nós abrimos o nosso coração completamente para o Senhor. A presença de Jesus é real em nós. E vamos adorar Ele. Esconda-me nas asas do Seu amor. Esconda-me nas asas do Seu amor.
Eu tinha preparado já essa palavra quando eu vim no culto de manhã. Tem muito a ver com aquilo que o pastor ministrou, tem muito a ver com aquilo que o Aldinete também estava falando. E confesso que se quisesse parar por aqui estava tudo certo. Não? Ah, não? Não estava. O Aldinete disse tudo aqui já. Amém. Vamos à palavra então? Livro de Neemias, capítulo de número 1. Eu vou ler na versão viva. Acredito que só um versículo que eu vou ler na versão King James, mas a palavra vai ser lida na versão viva. Vou esperar, e como sempre eu não estou com pressa, assim eu ganho tempo. Amém? Todos acharam? Eu vou ler o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, e depois vai para o capítulo 2, do 1 ao 10. Então diz assim o livro de Neemias, capítulo 1, versículo 1. História da vida de Neemias, filho de Acalias, escrito por ele mesmo. Fazia 20 anos que Artaxerxes era rei da Pérsia. Era o mês de dezembro e eu estava no palácio de Suzano, quando um de meus patrícios judeus, chamado Hanani, veio me fazer uma visita em companhia de alguns homens que haviam chegado de Judá. Na conversa que tive com eles, procurei saber como as coisas iam em Jerusalém. Como é que estão se arranjando por lá os judeus que voltaram daqui do cativeiro para Jerusalém? Perguntei a eles. Bem, responderam, as coisas por lá não andam muito boas. Os muros de Jerusalém ainda estão derrubados e as portas estão queimadas. Quando escutei o que eles disseram, me sentei e chorei. Na verdade, durante alguns dias eu não quis saber de comer, pois passava o tempo fazendo oração ao Deus do céu. Capítulo 2. Certo dia do mês de abril, 4 meses mais tarde, enquanto eu servia vinho ao rei, ele me perguntou: por que você está com uma cara tão triste? Por acaso está doente? Você me parece um homem que está passando por grandes dificuldades, pois até esse momento eu sempre procurava parecer contente quando estava na presença do rei. Fiquei muito assustado com a pergunta, mas respondi: Senhor, por que não deveria eu estar triste? Pois a cidade onde estão enterrados os meus avós, os meus pais, está em ruínas e as portas foram queimadas. Bem, e o que se pode fazer? Perguntou o rei. Fiz depressa uma oração ao Deus do céu, pedindo orientação. Aleluias. E respondi: se for do agrado de vossa majestade, e se vossa majestade me tratar com o seu real favor, peço que me mande ajudar para reconstruir a cidade de meus pais. A rainha estava sentada ao lado do rei, e então ele me perguntou: quanto tempo ficará ausente? Quando pretende voltar? E assim fizemos um acordo, e marquei um prazo para a minha partida. Então acrescentei mais este pedido, ao meu pedido: se for do agrado do rei, que me dê cartas de apresentação para os governadores que estão a oeste do rio Eufrates, com instruções para que ele me deixe passar pelas suas terras em minha viagem para Judá. Também uma carta para Asaf, o administrador das florestas do rei, com instruções para que ele me forneça madeira para as vigas e para as portas da fortaleza, que ficam perto do templo, e para os muros da cidade, e para a minha própria casa. E o rei concordou com esses pedidos, pois Deus estava sendo bondoso para mim. Glória a Deus. Quando cheguei às terras que ficaram ao oeste do rio Eufrates, entreguei as cartas ao rei, as cartas do rei aos governadores ali.
Devo acrescentar que o rei mandou comigo oficiais do exército e tropas para a minha proteção. Aconteceu que Sambalá, o Horonita, e Tobias, um Amonita, que fazia parte do governo, ouviram falar da minha chegada e ficaram com raiva pelo fato de alguém estar interessado em ajudar Israel. Até aqui. Aleluia. Irmãos, eu não vou apegar toda a história do livro de Neemias, até porque eu tenho um direcionamento a estar falando com a igreja sobre o começo desse contexto. Mas o que eu quero dizer para você é que eu vou ser ministrado pela segunda vez e vocês pela primeira. Porque todo mundo sabe que quando a gente prepara a palavra, a gente é ministrado. E eu vou te falar que antes mesmo de estar com essa palavra pronta, Deus já estava falando comigo. Eu estava falando com a minha mãe ontem e ela me perguntou sobre um rapaz que trabalha comigo. Eu até já pedi orações do grupo por ele. E eu falei para minha mãe, olha, ele está melhorando agora. Agora ele está melhorando. Eu acredito que de alguns dias ele vai sair. E ela me disse, eu tenho orado todos os dias por ele. Amém. Aleluia. Aquilo ali, eu fiquei até meio assim, né? A minha mãe falou assim, eu tenho orado por ele. E a minha mãe falou assim, e eu sabendo que a minha mãe não se lembra nem o nome dele. E eu fui preparar a palavra. E quando eu comecei a preparar essa palavra, foi como se fosse um tapa que eu levei ali, porque a vida de Neemias, a gente vai conversar aqui, você vai entender o que eu estou falando. Neemias, ele era copeiro do rei, ele tinha um cargo alto, eu acredito que seria um bom cargo, porque se você for analisar as coisas daquele tempo, tinha muitas funções que não eram muito legais de se fazer. Então ele não podia se apresentar ao rei de qualquer maneira. Eu acredito que ele era bem alimentado, ele tinha as boas roupas, porque é assim que se deve se apresentar diante do rei, não é verdade? E o que fez eu me sentir que eu levei um tapa na minha cara? Vou explicar para vocês. Ele recebeu as notícias aqui, Neemias, ele recebeu as notícias dos irmãos ali, do povo de Deus, os israelitas. Eles estavam passando por dificuldades, tribulações, e ele se compadeceu, ele amou e ele chorou. E foi isso que Deus tratou comigo no início dessa palavra. Porque Neemias ali, ele tinha o conforto, por mais que ele fosse um empregado, ele tinha um certo conforto. Ele tinha certos benefícios, ele tinha uma certa posição. E muitas das vezes é isso que Deus está falando de nós. Nós temos benefícios, nós temos certas posições, mas nos esquecemos daqueles que estão passando por dificuldades. Talvez você fale assim, não, mas não tem ninguém aqui passando mais dificuldade do que eu. Talvez é porque a gente não tem olhado aí fora. Porque se você for analisar, esses dias atrás eu fiquei meio assustado com algumas coisas. Que a gente passou ali pelo centro e tinha algumas pessoas pedindo dinheiro e comida. E não era morador de rua, não era mendigo. Eram pessoas bem vestidas. Então a gente tem que estar atento para olhar ao nosso redor e ver a situação de pessoas que precisam. Amém? Amém. Aleluia. Ei, Deus, obrigado, Jesus. Tem muitas pessoas aqui que passam por algumas situações. Eu vou falar para vocês. Enfermos, desempregados,
novos convertidos que precisam da nossa ajuda, da nossa oração, da nossa orientação. Os pastores, Amém. a liderança. A liderança, eu falo de todos que exercem o ministério, da igreja perseguida. Aqui nós não somos perseguidos. Não sei se você tem o entendimento do que é uma igreja perseguida. Acredito que a gente até tem que direcionar alguns cultos, estar orando por isso, porque muitos de nós não sabemos o que é uma igreja perseguida. Se você quiser saber o que é uma igreja perseguida, você procura lá no YouTube sobre a Nigéria, Boko Haram. Ali você vai ver o que é uma igreja perseguida. O que mais? Financeiro. As pessoas passam extrema dificuldade financeira, e Neemias ele teve a sensibilidade de olhar aquele que era o povo dele. Aleluia. Nós aqui somos um povo. Glória. Nós aqui somos unidos. Isso que anda acontecendo aqui é maravilhoso. Isso é igreja. Aleluia. Isso é igreja. Eu quero ler no capítulo 1, versículo 11. Neemias está falando assim. Aleluia. Alguém que está com a versão viva aí? Não? Tá não? Amém. Eu vou tenho ler, ela no então. celular. Pode deixar no capítulo 1, versículo 11 diz assim, Neemias falando: Ó Senhor, por favor, escute a minha oração, escute a oração daquelas pessoas que têm o prazer em honrar o seu nome. Por favor, ajuda-me agora quando vou entrar no palácio e pedirei ao rei um grande favor. Façam com que o coração do rei seja bondoso para mim. Nesse tempo eu trabalhava como copeiro do rei. Vocês conseguiram entender aqui que ele estava diante de uma situação e ele orou a Deus. Ele orou a Deus e ele clamou. E quando nós estamos diante de uma situação difícil, nós temos nós temos orado a Deus. E estou sendo ministrado pela segunda vez, graças a Deus. Estou sendo ministrado porque estou aceitando aquilo que Deus está falando aqui. Glória. Eu espero que cada um de vocês receba, porque é algo poderoso que Deus vai falar. Amém. No capítulo 2, versículo 4, antes, por que eu li esse versículo 11? Ele orou a Deus. Ele orou a Deus pela essa situação difícil. E que Deus fez? Deus preparou a situação e a ocasião para poder resolver esse problema. Vamos ler então no capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4 diz assim: o rei está dizendo para Neemias: bem, e o que se pode fazer? Perguntou o rei. Fiz depressa uma oração ao Deus do céu pedindo orientação. Aleluia. Ele está diante do rei, mas está conectado com o Pai. Ele está conversando aqui, mas ele está aqui. Aleluias. Ele está aqui, está conversando aqui. Ele está conversando e ao mesmo tempo ele está orando. Você consegue compreender isso? Ele está diante de um rei, mas ele está conectado com o Pai. Amém. Aleluia. E ele buscou orientação.
Aleluia. Agora eu te pergunto, a gente tem buscado orientação? Eu vou te dizer uma diferença. Quando nós tomamos uma decisão e viemos conversar com o pastor pedindo a orientação dele, a gente não está pedindo a opinião dele. A gente está pedindo para que ele concorde naquilo que a gente escolheu e deu errado. Por quê? Porque é muito fácil a gente querer fazer as nossas escolhas, depois chegar diante do pastor e falar: pastor, deu errado, o que o senhor acha? Ele não vai concordar, não. Vai não. É muito mais fácil a gente chegar diante do nosso pastor e falar: pastor, eu estou com uma situação assim e eu estou pendendo para esse lado aqui, o que o senhor acha? Eu estou querendo escolher esse caminho, o que o senhor acha? Agora, quando a gente chega aqui de decisão tomada, querer contar para o seu pastor, é porque a gente está querendo mudar a opinião dele. Porque se a gente quer realmente a opinião dele, a gente vem antes de tomar qualquer decisão. E é isso que Neemias fez. Ele obteve vitória, porque ele tinha uma conexão com o Pai. Amém. Ele buscou orientação em Deus. Por isso ele tomou a decisão certa. Aleluia. Neemias conseguiu o favor ao rei devido buscar orientação em Deus. Qual foi essa orientação ali? Deus deu uma orientação para ele. Ele buscou o favor do rei. Conseguiu ali aquilo que ele queria. Era reconstruir os muros. Quando a gente alcança o favor, Sambalat se levanta. Isso. Vamos ler capítulo 2, versículo 18 e 19. Então disse a eles sobre o desejo que Deus havia colocado em meu coração, e falei da minha conversa com o rei e do plano com o qual o rei estava de acordo. Eles responderam imediatamente: ótimo, vamos reconstruir os muros. E assim a obra teve início. Quando Sambalá, Tobias e Gesem, o árabe, ouviram falar do nosso plano, eles zombaram e disseram: o que estão fazendo? Vocês não percebem que desta maneira estão se revoltando contra o rei? Você percebeu como que, diante de um posicionamento, eu até lembrei agora da administração do Marquinhos essa semana, né? Posicionamento, eu assisti sexta-feira. E Deus vem falando comigo, ó. Sexta-feira assisti a administração do Marquinhos, assisti o do pastor, o culto de hoje cedo, e essa palavra de dízimo e oferta. Tudo se encaixando. Vocês entendem que quando a gente toma uma posição, a gente busca uma orientação em Deus, Deus ele revela qual é o caminho que devemos seguir. Aí você acha que Sambalat, você acha que o inimigo da tua vida, ele vai ficar calado? Jamais. Marquinhos, deixa eu te perguntar, Marquinhos Patrícia, Sambalat já tem se levantado contra vocês? Nós estamos avançando, não estamos, pastor? Amém. Graças a Deus. Sambalat se levantou contra essa obra? E contra a construção da igreja? Isso tudo aqui é direcionado. Meia pandemia, você vai mexer com canção. Exatamente. Se eu não estou enganado, é Mateus capítulo 4. Quando Jesus foi levado pelo Espírito a ser tentado no deserto. Jejuou 40 dias e 42. Certo? Ele tem fome. O que Satanás sugeriu para ele? Pão, né? Estava com fome. Satanás não tem sugerido na construção dessa igreja?
sugere, né? Ele vem sugerindo aquilo que a gente precisa. Mas não da mesma forma que Deus. Aleluia. E o que a gente vai falar agora é sobre brecha. Porque para a gente reconstruir algo, a gente tem que fechar as brechas. É sobre isso que a gente vai falar agora. Pastor, eu tenho a segurança, eu tenho a tranquilidade de estar te falando qualquer coisa. Aleluia. Porque eu sei a vida que essa igreja leva. Aleluia. Eu sou muito feliz nesse lugar. Amém, Jesus. Tenho muita segurança para estar falando isso aqui. Mas direcionado. Não falando de qualquer jeito. Aleluia. Glória a Deus. Há uma grande possibilidade de uma pessoa daqui deixar uma brecha enorme nessa igreja. Tem várias. Eu vou falar a primeira. Dízimo. Aí você fala assim, mas uma pessoa ali não vai tirar o dízimo, é uma brecha? Vou explicar. Sobra aqui para ministrar o dízimo, ensina para entregar o dízimo e não dizima para ele. Isso. Ei, cara. Vocês acham que isso acontece? Sim. E não é pouco? Não é pouco. Não é pouco. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Respeito às autoridades. Se a gente não respeita as autoridades, nós não somos dignos de subir aqui e ministrar essa palavra. Porque eu tenho certeza que o nosso pastor ele não vai permitir isso. Porque se ele permitir, essa obra que está avançando uma velocidade muito grande pode afundar. Por que há um grande reconhecimento de pessoas que são de outros ministérios com esse lugar? Porque aqui não tem brecha. Aqui não tem brecha. Porque se a nossa liderança perceber que há uma brecha, ó. Amém. Marquinhos, o louvor é abençoado, não é? Se tiver brecha aqui, você vai colocar sua cabeça em risco? É. Glória a Deus. Obrigado. Incluindo nesse casamento aqui, namoro. Eu não estou aqui pregando para jovem, para adolescente, para criança, para adulto, estou pregando a palavra. Amém. Eu não estou me importando qual é a sua faixa etária, eu preciso ministrar a palavra. E tem que ser ministrado. Aleluia. A gente tem que ensinar, Glória. Amém. desde pequeno. Não se tem vida de casado se a gente não é casado, não se tem vida de casado se a gente namora, não existe isso. Isso não acontece aqui. Amém. É brecha. Mais 3 coisas aqui: rancor, raiva e ódio. Rancor, raiva e ódio é um negócio perigoso. Por que eu te falo isso? Vocês vão saber o que eu estou falando. Pessoas têm tido enfermidade, não se descobrem, não tem cura. E quando você vai lá buscar o que é, a pessoa está no rancor, está guardando mágoa. Está guardando mágoa. Aleluia. E quem que pode revelar isso? Só Deus. Só Deus. Só Deus pode revelar essas coisas. Por isso que a igreja tem que estar firmada na palavra. Quando a gente perceber esse tipo de coisa, a gente está orando em cima dessas coisas.
celular. Mas, vou te falar. E esses dias eu estava no Instagram, né? Vamos fazer o Instagram aí. Vamos. Perigoso. Perigoso. Eu tenho um Facebook, mas eu não tenho ninguém nesse Facebook. Eu fiz ele para poder jogar um joguinho lá com o cara da firma, sabe? Mas, meu Deus do céu. Nossa, aproveita nada. Agora eu uso ele só para comprar algumas coisas, só. Grupo de vendas e trocas, eu entro lá para ver isso aí. Mas mesmo assim, ainda... Que tempos que nós estamos vivendo, hein? Exatamente. Inveja. Isso aqui mata a igreja. Eu acredito que não tem que não, pastor. Tem não. Tem não. Tem não, porque a gente está vivendo bem, né? A igreja está avançando. Amém. Aleluia. Não pode, não tem. Eu prefiro acreditar que não tenha, porque a gente não pode ter inveja. Se a gente prega, se um prega, outro não prega. Se um leva dízimo, outro não leva. Se um tem oportunidade, outro não tem. Se o pastor fala o meu nome aqui em cima, não fala, só fala o nome do outro. Vocês pensam que isso não tem? É o que mais tem. E pior, é o que mais tem dentro de uma liderança. Aí pessoas vêm de fora, né, pastor? Reconhecem o ministério. Glória a Deus. É porque não tem brecha. Não pode ter. Você sabe que hoje eu queria estar ali na salinha ali. Ó, olha, eu conversei com a Ana hoje que eu queria ouvir ela ministrar a palavra. Eu queria mesmo. Tinha até autorização para nós ali e deu certo, mas a Ana não quis muito não. Mas por quê? É porque essa igreja avança. Você sabe por quê? Ali não é brincadeira não. Eu não acho que ali é brincadeira. Não. Eles têm um momento de brincar, eles têm um momento de se alimentar, mas também eles têm um momento de ensinamento da palavra. Igrejas, todas as igrejas têm isso hoje. Eu teve uma outra vez que eu ministrei aqui, não sei se foi dízimo, não sei se foi a palavra. Eu peguei, pedi para abrir lá e as crianças estavam no culto. Todo mundo pegou a sua Bíblia e ó, acompanhando. As crianças acompanhando. É benção. É benção. Imagine só, sendo usado por Deus a inocência. Fogo cai ali. É isso que a gente tem que dar valor. Tem coisas que a gente tem aqui que a maioria das igrejas não tem metade disso aqui. Não tem. Talvez você esteja achando importante ter uma estrutura. Isso não significa nada. Estrutura não significa nada. Velho, mas aqui a gente tem tudo. Tem tudo. Aleluia. Glória a Deus. E sabe o que é bom? A gente declara a palavra, as coisas acontecem. Ei, macaxarai. Ei, Aleluia. rema. Eu vou falar sobre algumas pessoas que fizeram parte da reconstrução dos muros. Mas teve um povo aqui que não quis fazer parte não. Vamos ler no capítulo 3, versículo 5. Capítulo de número 3, versículo de número 5. Eu gostei dessa versão viva desse versículo aqui. Logo em seguida estavam os homens que vieram de Tecoa, mas os chefes deles eram preguiçosos e não ajudaram. Ainda bem que eles não ajudaram.
Vocês conseguem entender? Amém. Ainda bem que eles não ajudaram. Glória a Deus. Porque se você for ler esse livro de Neemias, a maioria ali, cada um arrumou a frente da sua casa, ergueu uma parte do muro que era a frente da sua casa, foi erguendo. Aí você já pensou, um muro está 5 metros de altura, o outro está meio metro? Ainda bem que eles nem começaram. E assim aqui também. Se a gente tiver preguiça, a gente não tem que nem entrar no ministério. A gente tem que levar o ministério a sério. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Se a gente for fazer algo para Deus, se tiver com preguiça, a gente deixa. A gente não tem obrigação. A gente pode passar e outra pessoa vai fazer. Porque aqui outras pessoas fizeram. Fizeram à frente da casa deles. Então a gente não precisa estar preocupado, não. Ninguém é obrigado a fazer. A gente tem que fazer porque a gente tem prazer em fazer. Eu tenho prazer aqui em estar falando, mas o nervosismo também, ele quer jogar contra. Mas eu tenho estado à vontade. Graças a Deus. Olha, no capítulo 3, versículo 9. Eu não vou ler não, eu só vou citar. Capítulo 3, versículo 9. Fala que o prefeito ajudou a reconstruir. Capítulo 3, versículo 12. Prefeito e as filhas dele pegaram para reconstruir os muros. Capítulo 3, versículo 17. Os levitas. Vou acompanhar aqui para ver se é isso mesmo, mas é. Os levitas. Capítulo 3, versículo 28. Sacerdotes. Mas o primeiro que eu achei aqui foi isso aqui, ó. Capítulo 3, versículo 8. Ourives. Os perfumes, como está escrito aqui? Aqui está como fabricante de perfume. Tem outras versões que está perfumista, umas coisas assim. Então, como é que está aí? Então, olha o tanto de pessoas que participaram da reconstrução do muro. Prefeito, filha do prefeito, Ourive, mexer com ouro. Não tinha obrigação nenhuma de estar lá. Não tinha obrigação. Mas a pessoa se dispôs. Então é isso. Não importa o grau, o cargo da pessoa, mas se ela estiver disponível, o muro vai ser reconstruído e a igreja vai continuar avançando. Aleluia. Vamos ler no capítulo 4, versículo 7. Mas quando Sanbalá, Tobias e os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram dizer que a obra continuava e que os buracos no muro estavam sendo tapados, ficaram furiosos. Por quê? Por que essa turma aqui ficaram furiosos? Porque as brechas foram fechadas. Você sabe o que significa quando a gente fecha a brecha? Por que o inimigo ele fica tão revoltado desse jeito? Porque a gente deixa de fazer a vontade dele. Essa é a revolta dele. Se a gente entender que a gente tampando as brechas, a gente deixa de fazer a vontade do diabo, as coisas avançam. Capítulo 12, 4, 12. Sempre que os trabalhadores que moravam nas cidades vizinhas iam visitar suas famílias, nossos inimigos tentavam convencê-los a não voltarem para Jerusalém. Eu vou ler de novo. Sempre que os trabalhadores que moravam nas cidades vizinhas
iam visitar suas famílias, nossos inimigos tentavam convencê-lo a não voltarem para Jerusalém. Os inimigos aqui estavam tentando convencer eles de não continuar na obra. Aqui está dizendo que eles iam visitar as famílias. Muitas das vezes o inimigo está nas famílias. Infelizmente. Infelizmente são esses que querem que a gente não avance na obra. Aleluia. Eu vou ler só mais esse versículo. Neemias capítulo 4, versículo 23. Eu vou ler na King James. Eu vou deixar ver. Capítulo 4, versículo 23. Espera aí, gente. Eu vou ver outra coisa aqui pela hora em casa. Neemias 4, 23. Diz assim: nem eu, nem meus irmãos, nem meus companheiros e os guardas que estavam comigo sequer trocávamos de roupa. O tempo todo permanecíamos atentos e de arma na mão. Aleluia. O que está querendo trazer com esse versículo aqui? Para a gente estar atento. Para a gente estar atento. Estar sempre com a palavra na ponta da língua. Para poder falar e declarar algo que o inimigo quer contra as nossas vidas. Às vezes ele coloca a situação para você poder murmurar. E aí você tem que vir com a palavra. Jesus venceu o diabo com a palavra. Essa é a chave para vencer. Com a palavra. Mas se não souber a palavra, não vence. Como é que eu vou declarar algo que eu não sei? Isso. Tem como. A gente tem que ter conhecimento da palavra. É verdade. Eu já vou pedir para os músicos que estão subindo. E eu vou concluir essa palavra, depois eu vou estar falando mais algumas coisas aqui. A conclusão dessa palavra é: muros reconstruídos e brechas fechadas é igual a igreja avançando sem parar. É verdade. Amém. É o que nós já estamos vivendo. É verdade. Eu estou aqui ministrando algo que a igreja não está vivendo. Amém. Talvez você ouviu muitas coisas aqui e você falou: não é para mim. Descarta. Mas se alguma coisa que foi ministrada para a sua vida, que você venha receber. Amém, amém. E mudar. É verdade. Porque eu não sei se você está no ministério, se você não está, mas isso é algo sério. Isso. Aleluia. Isso impede o avanço da igreja. É verdade. Muitas das vezes, eu sei o que eu estou falando. Muitas das vezes, o pastor ou o audiente fica constrangido de trazer uma palavra como essa. Não porque não tem a liberdade nem a confiança de cada um que aqui está. Muitas das vezes Deus precisa trazer pessoas que têm coragem de falar a verdade, que é a palavra. Eu não estou aqui para apontar ninguém. Aleluia. Estou aqui para ministrar a palavra e falar a verdade. Aleluia. A verdade é que a igreja já está avançando. Amém. Ela já está avançando. Ela não vai começar a avançar, não. Ela já está avançando em alta velocidade. Glória a Deus. Eu vejo isso. Essa não é a primeira igreja que eu entro. Igrejas por aí, onde um não conversa com o outro e sobe aqui para ministrar. Tem muito disso, inveja, calúnia, Isso. pessoa que não entrega dízimo. Eu
vou falar uma coisa de pessoa que não entrega dízimo e nem oferta. Sabe o que é? Acredita parcialmente na palavra. Pessoa que acredita parcialmente na palavra, ela acredita na cura de leprosos, mas não acredita na cura da gripe. A cura da gripe depende do nosso posicionamento. Se você quiser ser curado por Deus de uma gripe, se você posiciona. Se quiser ser curado através de um remédio, toma um remédio. Isso depende do seu posicionamento. Mas o que a gente não pode negar é acreditar parcialmente na palavra. A gente não acredita. Esta igreja não vive parcialmente a palavra. É totalmente a palavra. Eu vou pedir para os irmãos ficarem de pé. Nós vamos estar orando. Mas ninguém vai orar. Por exemplo, eu também vou estar orando. Não vou orar por mim. Cada um aqui vai ser um representante de Neemias. Ó, eu vou perguntar se tiver alguém na igreja, levante a mão. Se não tiver, fique em paz. Tem alguém com enfermidade? Tem alguém com enfermidade? Ninguém? Essa igreja é curada, hein? Amém. Tem alguém desempregado? Tem alguém que está desempregado que quer trabalhar? Porque às vezes a pessoa está desempregada, mas não quer trabalhar. Ela quer falar que está desempregada. Nós servimos um Deus que resolve situação difícil. Não tem ninguém desempregado aqui? Tem alguém desempregado? Tem? Levanta a mão. Todo mundo olha. Viu lá quem que é? Aleluia. Novos convertidos. Todo mundo sabe. Os pastores, para quem não sabe, está aqui, ó. Os dois aqui. A liderança, aqueles que exercem o ministério, por favor, levanta a mão. Aleluia, Jesus. Amém. Aqueles que ministram a palavra aqui no altar. A igreja perseguida. Já te expliquei. Pessoas que estão com dificuldade financeira. Se quiser levantar a mão, pode levantar. Fique à vontade. Casamento. Namoro. Amém? Vamos orar. A gente não vai pedir nada para nós. Nós vamos interceder por cada um que está aqui. Por quê? Porque quando eu comecei a preparar essa palavra, eu tinha me esquecido daquele rapaz que trabalha comigo. E Deus falou comigo. Primeiro a gente ora pelos que estão ao nosso redor. A gente já é suprido. Glória a Deus. A gente está aqui cheio de saúde. Não tem ninguém com enfermidade aqui. Nós somos supridos em tudo. Então, irmãos, foram apresentadas aqui as vidas. E agora nós vamos orar. Amém?